Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite pro pessoal. Boa noite, Boa noite. pessoal. Ai, Lulu, fala boa noite. Boa noite. Você sabe sobre o que a gente vai conversar hoje? Não faça a mínima. Vitamina D. Boa noite. Vitamina D? Então. Vocês não pararam de falar de vitamina D? Ah, é? É. Agora chega, tá? Já De até papo. decorei uma... Pessoal que tá chegando, vamos compartilhando a live. Hoje a gente vai falar sobre análise de exame laboratorial necessária para a gente poder suplementar a vitamina D, a vitamina K2, a vitamina A e o magnésio de forma segura, né? As crianças hoje estão atacadas aqui. Eles falando, oiê! A Luísa falou que a gente só fala de vitamina D. E K2? K2? Eles já vão poder dar a live aqui no nosso lugar, né? Eles e o Pedro. Ó, chega de brincadeira. Isso aqui não é brincadeira, tá bom? Pode parar. Né? Boa Se noite, deixar. gente. Oh. Olha. E aí, gente, tudo bem? Bem, Graças a Deus, é, crianças veem, né, e falam, são testemunhos, né, da como a gente vive essa medicina. Crianças da Ingrid falarem aqui da vitamina D, da K2, porque isso que a gente vive, gente, a gente vive com a nossa alma, com a nossa família, pratica o método IN, não só para da boca para fora, mas principalmente com as pessoas que a gente mais ama, que são os nossos filhos, né? Isso é muito legal. isso aí. Então, hoje, nós tivemos a ideia de fazer uma live para falar da análise dos exames laboratoriais necessários para a suplementação adequada, né, do quarteto fantástico do método IN. E nessa mesma semana, na quinta-feira, nós vamos escolher uma pessoa que estiver na live, que estiver com os exames laboratoriais, para que a gente possa analisar e orientar essa pessoa ao vivo na live, tá? Então, você que está nos assistindo, se você tiver os exames de PTH, que é o paratormônio, vitamina D3, que é 25-OHD, vitamina A e magnésio, você pode trazer esses exames na quinta-feira que a gente vai analisar para você. Você pede para participar da live e a gente vai analisar. Mas hoje a gente vai ensinar as pessoas, né, o que a gente precisa ver, né? Por que a gente precisa colher esses exames para a gente poder suplementar com segurança. Nath, você quer falar mais alguma coisa? Assim, uma coisa que eu vejo isso é muito na minha prática clínica, e eu vejo porque assim, eu atendo bastante profissional de saúde, inclusive bastante médico, e assim, e nós não temos esse costume de entender, de manipular, principalmente vitaminas minerais, não aprendemos isso na faculdade. E aí a gente se perde. Então a gente recebe visita do laboratório, né, que vai fazer lá a propaganda, e aí eles orientam o médico a prescrever de tal forma e ponto. E a gente vai de acordo com a instrução do laboratório, mas a gente não sabe. Eu lembro, gente, que quando eu comecei a prescrever vitamina D, o laboratório falou para mim, não, doutora, passa 50 mil por semana. Eu achava aquilo muita coisa. Eu também usava. Hoje em dia dá 7 mil dia. Você pega 50 mil dividido por 7, não dá nem 7, né? 7 é alguma coisinha mil unidades dia. Isso aí, dependendo da criança, do peso, você consegue fazer isso com uma criança. E aí a gente também tem aquelas coisas. Não, a vitamina D não pode passar de X. Aí ela chega a 100, os médicos já querem que suspenda, que a gente vai fazer uma hipervitamina D. Gente, não é nada disso. Então a gente precisa, e cada vez depois da pandemia, então, os estudos aumentaram muito em relação à vitamina D. A gente sabe que ela não é uma vitamina, a importância dela. Então, assim, a gente precisa, na prática clínica hoje, aprender a prescrever e a interpretar esse exame. Tem algum profissional de saúde na live? Vocês podem escrever aqui embaixo para a gente se tem algum profissional de saúde na live, por favor? Outra coisa que eu quero perguntar para vocês, quanto vocês acham que está a vitamina D de vocês? Tá? E qual o valor que vocês acham que são valores bons tanto de dose como no laboratório, né, da 25 HD?
Vocês conseguem escrever isso aqui pra gente? Vamos participar, pessoal. Vocês participando, a live fica mais dinâmica, né? E a gente tem a oportunidade de tirar mais dúvidas. Então, se tem profissional de saúde, escreve aqui que é profissional de saúde. E se você não é profissional de saúde, é paciente, escreve aqui quanto que está a sua vitamina D, se você dosa paratormônio, se você tem exame de sangue mostrando o seu paratormônio, o seu cálcio iônico e o seu 420 de vitamina D. E se você tem também o magnésio eritrocitário dosado, tá? Lígia Cordeiro. Assim, as pessoas geralmente, principalmente da área de saúde, elas têm muita vergonha, né, de se expor, de estar aqui com a gente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu tivesse na época que eu comecei a conhecer isso, alguém que me desse a mão, igual a gente está dando, eu estaria muito feliz. Porque assim, eu e a Ingrid, a gente não vai dar só a mão para vocês, a gente vai dar o corpo. Vai estar com vocês durante um período para tirar dúvidas, para acompanhar, né, para esclarecer se você tem algum caso clínico, você esteja em dúvida. Então, a gente vai estar aqui com vocês, vocês não vão estar desamparados, né? Porque eu sempre falo, teoria, entra hoje no Google, PubMed, você pega artigos, tem inteligência artificial, qualquer um vai aprender a usar essas vitaminas e minerais. Agora, esse diferencial, que é o que a gente está dando para vocês, que é o método IN, e que é acompanhar esses pacientes juntos, isso aí você não vai encontrar. Não. Então, aproveitem essa oportunidade que a gente está aqui para a gente discutir, né? E tirar isso. Ah lá, ó, a Lígia está falando, minha estava 38. E agora? Uma coisa interessante, antes da cirurgia estava 60. Isso que eu ia falar, que as pessoas às vezes suplementam, né, e passam por um estresse oxidativo. A vitamina D, mesmo mantendo a suplementação, ela cai drasticamente. Eu tive uma paciente que foi hoje no consultório e essa paciente falou assim para mim, a minha vitamina D estava 65, agora eu não vou me lembrar exatamente, estava 65, aí eu tive Covid e caiu para 30, com a mesma dose de suplementação. Então, gente, numa fase aguda, a vitamina D, ela atua. Lembra que a vitamina D é imunomoduladora? Então, a vitamina D, ela atua na fase aguda e ela é consumida. Então, muitas vezes, os meus pacientes, quando adoecem, eu dobro a dose da vitamina D. Eles adoecem raramente. Mas se acontece, às vezes, criança, né, com virose, essas coisas, a gente dobra a dose da vitamina D. Entende? Então, vamos falar da análise de exames laboratoriais para a gente poder não alongar muito essa live. Gente, eu peço para vocês aqui, ó, vocês que estão aqui, compartilhem essa live, porque essa informação é extremamente importante. Pouquíssimos profissionais de saúde sabem isso. Muito obrigada, filha. Pouquíssimos profissionais de saúde sabem manejar a vitamina D. Pouquíssimos profissionais conhecem, já ouviram falar, sequer ouviram falar o que é a vitamina K2. Vocês podem ver isso nos nossos comentários, tá? Nos comentários que as pessoas fazem nos nossos posts no próprio Instagram, tá? As pessoas desconhecem, ou então prescrevem vitamina D junto com cálcio, sem a K2, e isso pode ser prejudicial, tá? Ó, eu vou falar uma outra coisa aqui. A esposa de um paciente que é consultado, na verdade, eu atendi uma paciente hoje, e o marido dela é paciente do Dr. Coimbra, Cícero Coimbra, porque ele tem esclerose múltipla, então ele faz altas doses de vitamina D para melhorar isso e assim, zerou, tá? Esclerose múltipla é uma doença que não tem cura na visão da medicina convencional, e esse paciente, esse rapaz, né, que a esposa foi no meu consultório, ele está curado da esclerose múltipla, ele nunca mais teve nenhum sintoma de esclerose múltipla, porém, Dr. Cícero, ele não prescreve vitamina K2. Esse paciente, ele está com artrite nos dedos das mãos. Se você faz assim, os dedos doem, sabe? Ele tem calcificação articular e ele fez cálculo renal. O que você me diz disso, Natália? A gente precisa, ainda mais quando as doses são muito altas, a K2 ela é necessária. Porque você tem, lógico, gente, o método Coimbra é maravilhoso, a gente sabe que para essas doenças ele tem respostas maravilhosas, só que a gente mobiliza o cálcio quando a gente usa altas doses de vitamina D. E o corpo vai agora. Só uma observação. Esse paciente, ele acompanhou com o Dr. Cícero e agora ele não vai mais no consultório, ele toma por conta própria.
sabe? Então, assim, talvez se ele tivesse visto um exame laboratorial, se o doutor Cícero tivesse visto um exame laboratorial, ou ia cair a dose dessa vitamina D, ou até mesmo iria associar a K2. E outra coisa, esse paciente não usa o magnésio, que o doutor Cícero prescreve, entendeu? No protocolo Coimbra, existe o magnésio, e esse paciente, ele tem uma diarreia. Eu falei, ó, mas tem que ver o tipo de magnésio que está usando. Às vezes você muda o magnésio e você consegue tomar. Não é todo magnésio que vai causar diarreia, né? Então, era só esse adendo que eu queria falar, porque ele está tomando sem acompanhamento, tá? Ele foi lá, recebeu o protocolo, foi algumas vezes, se curou, depois que se curou, sumiu. Então, isso não pode acontecer. O paciente precisa estar em contato com o seu médico. E o magnésio, se der diarreia, a gente pode fracionar a dose, né? Porque aí você vai diminuir um pouco essa diarreia do paciente. Então, assim, tem que ter essa monitorização. Não usem por conta própria, gente, porque pode ter complicação, não é porque é vitamina, porque é mineral que não tem complicação, tem. Então, tem que saber usar, tá? Porque senão você pode ter cálculo renal, ter dores articulares, piorar o seu quadro. Então, tem que ter monitoramento. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, posso falar rapidinho? Perguntar aqui, quem de vocês já compartilhou a live? Então, se quem compartilhou, fala assim, eu compartilhei. Então, compartilhem. Outra coisa, tem uma médica, amiga minha, ela não bebe água, a pessoa não bebe água. Não suplementa nada, assim, ela tem uma vida muito ruim, um estilo de vida muito ruim, se alimenta muito mal, come muito doce. E ela ela teve cálculo renal, começou a ter várias crises renais. E aí eu falei, vamos fazer uma suplementação. E aí eu usei só os suplementos do método IN. A gente não usou o método IN todo porque a pessoa não quer mudar estilo de vida. Ela só queria melhorar a dor dela, que ela todo dia, assim, toda semana estava parando na emergência para tomar tramal anti-inflamatório para aguentar passar por aquela dor do cálculo renal, já que ela não poderia fazer a cirurgia. Eu nem me lembro o motivo pelo qual ela não pode fazer. Então eu comecei a suplementar para ela vitamina D, K2, A, e o magnésio. Assim, ela falou assim, nossa, espaçou tanto. Eu quase não tenho mais, eu não preciso mais ir para emergência. Quando eu tenho dor, eu consigo controlar em casa com medicamento e assim, quase não tenho mais nada. Então, assim, esse cálculo ainda existe ali, mas a K2 ela é capaz de descalcificar esse cálculo renal, entendeu? Então, ela diminui o cálculo renal e ela diminui a crise renal também. Então, essa paciente ela teve diminuição dos episódios de crise e diminuição da dor durante o episódio de crise com a suplementação, um quarteto fantástico do método IN suplementação. Desculpa, Nath, era só para contar esse... Como a Ingrid está narrando aí um quadro dessa amiga dela, a gente vê a maioria dos profissionais de saúde, tá? Com essa situação, com essa realidade. Comendo mal, dormindo mal, trabalhando muito, pouco valorizado, insatisfeito com o trabalho que se encontra. Então, assim, os profissionais estão acima do peso, estão dormindo mal, e adoecendo. E poucos têm esse a ponto de mudar o estilo de vida. Essa amiga da Ingrid, eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai querer conhecer o método IN. Porque ela já deu o primeiro passo, viu o resultado, e ela vai querer mais, porque é impossível você ser presenteado com algo que te beneficia. Você não querer nem conhecer. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, porque a Ingrid pegou toda a prática dela e eu a minha, nós juntamos no método para dar para vocês, sabe? Uma oportunidade de otimizar, de facilitar a vida de vocês e ainda melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes 10 vezes mais rápido e sem efeitos colaterais. Então, esse método IN foi feito com muito carinho. Então, essa oportunidade é ímpar. Vocês precisam adquirir esse conhecimento, gente. Conhecimento nunca é demais. Hoje eu vi um post muito legal. Falava assim, era um cara no deserto e falava água a 9 quilômetros na placa. E na outra placa, H2O, 200 metros. Quer dizer, se você não conhece o que significa H2O, você ia ler só água e ia a 9 quilômetros a água. Então, aprenda. Nunca é demais ter conhecimento. Então... Quem é da área de saúde, gente, fica atenta. Comece por vocês. Pode falar. Só uma coisa rapidinho. Olha, gente, a nossa nova Masterclass já está marcada, tá? Então, a Masterclass vai ser dia 21, né, Nath? Dia 21 de setembro,
tá? Exatamente daqui a um mês, nós vamos ter a nossa Masterclass, na qual a gente vai entregar ali muito conhecimento para vocês e vai ser o lançamento da segunda turma do Método IN de suplementação. Então, vocês já podem se inscrever. O link de inscrição está no nosso perfil já, no perfil do Integra Round, no perfil @dra.nataliaborges, dra.nataliaborges, e no meu perfil. Então, vocês podem já, quando acabar a live, se inscrever na Masterclass 100% gratuita e 100% online. Nós vamos estar juntas aqui para dar uma super aula para vocês. Essa aula, ela não vai ficar gravada por muito tempo, tá? Ela vai ficar uns 3 dias só no ar. Depois disso, a gente vai tirar do ar. E só vai dar outra Masterclass quando a gente for lançar a próxima turma, abrir a próxima turma do Método IN de suplementação, tá? Então, os informes já foram dados, a gente pode começar a falar efetivamente. Teve gente aí que falou que nem sabe o que é PTH, nunca ouviu falar disso. PTH é paratormônio, é a mesma coisa que paratormônio. Eu acho que a gente poderia falar um pouco, só 2 exames, e deixar eles colocarem aqui as perguntas, alguns exames que quiserem para a gente avaliar na quinta. Quem quiser participar ao vivo, entrar para a gente interpretar junto. O que você acha? Porque tem muita pouca participação. Não vamos entregar de bandeja, não, porque são pouquíssimos que estão participando com a gente. Então, vamos agitar isso aí. Então, nós vamos dar uma pincelada. Quinta-feira vai pegar fogo. A gente quer isso aqui lotado de pergunta, de exame, para a gente botar vocês aí, ó, expert em interpretação de exame. Então, o paratormônio, porque, gente, eu vou dar uma explicação rápida, que quando a gente tem um nível de vitamina D baixa no nosso organismo, você vai ter o quê? Um aumento do paratormônio, né? E aí você vai ter também o quê? Uma quantidade de cálcio dentro da célula baixa. E aí você vai aumentar o paratormônio com o intuito de pegar esse cálcio, para ajudar no fortalecimento ósseo e de a excreção dele via renal. Entendeu? Então, por isso que você precisa, quando você aumenta a dose da vitamina D, ter o paratormônio de base e o cálcio. Porque você pode aumentar muito a vitamina D, baixar muito esse paratormônio, fazer um quadro de hipoparatiroidismo, e a ponto também de aumentar muito esse cálcio, de ter as complicações, como a Ingrid acabou de dizer, que são os cálculos renais, as dores articulares. Então, a gente precisa de conhecer a fisiologia, né, do cálcio, da vitamina D e do paratormônio, para começar a pensar em interpretar exame. O paratormônio, ele normaliza a calcemia, né, que é a quantidade de cálcio dentro do sangue, né, no sangue. Então, ele tira cálcio, né, vai diminuir a excreção de cálcio, e quando a gente aumenta a quantidade de cálcio, se o paratormônio está alto, não vai ter uma quantidade tão alta de cálcio assim, mas o cálcio, quando ele está aumentado, ele é inflamatório. Quando a gente tem muito cálcio dentro do sangue, esse cálcio ele se torna inflamatório. E vocês sabem aqui, um primeiro sinal de malignidade, por exemplo, no câncer de mama, o que você vê? Qual que é o primeiro sinal que você vê no exame de imagem que diz que você tem que tomar cuidado, que você pode estar tendo um câncer de mama? Não são as calcificações? Às vezes você vê lá na mamografia, na ultrassonografia, microcalcificações, calcificações irregulares ou calcificação de forma geral. Então, a calcificação é um marcador de malignidade. Ó, chegou mais um aqui para participar da live com a gente. Falando aqui, ó, essa mulher está me suplementando, tá virando um monstro no jiu-jitsu. Valeu, então. Todo mundo interrompendo a nossa live hoje. Essa é vitamina, gente. Eles estão, ó, todo mundo turbinando. Pelo menos agora ele chegou, não vai ter mais criança aqui, né? Agora ele toma conta das crianças. Bom, mas voltando às calcificações, né? Então, o cálcio ele é inflamatório e o magnésio ele é anti-inflamatório. Então, por isso que a gente bate tanto, né? Que antes de você dar cálcio, você pode dar a vitamina D com a vitamina K2, com a vitamina A e o magnésio, que você vai melhorar a qualidade dos ossos e dos dentes do seu paciente, tá? Então, vamos para os valores laboratoriais rapidinho, já que ninguém
Tem algum profissional de saúde na live que queira falar que é profissional de saúde ou tenha vontade de participar e comentar com a gente o que vocês estão achando disso que a gente está falando? Vocês já sabiam isso que a gente estava falando? Conversem com a gente, Isso, ó, vamos mandando coraçãozinho, vamos compartilhando a live. Vai, Nath, vamos falar dos exames. Todos felizes, isso que é importante. Alguém perguntou Ali. aqui, vitamina D, qual é a dosagem? Tem alguém ali, já botou 36. Então, gente, a vitamina D, eles preconizam até 20, né? Abaixo de 20. Não, hoje em dia, eles, o valor de referência de laboratório de nível satisfatório é até 60, quando a pessoa tem fator de risco, entendeu? Então, já estão aumentando, os guidelines já estão aumentando os valores. O que a gente já fala há muito tempo, está começando a aparecer agora, né? Então, os valores já foram mudados, porque antigamente eles consideravam até 30 como sendo normal. Agora eles já jogaram esse valor para 60. Daqui a pouco eles estão chegando nos valores de paratormônio. Daqui a pouco isso que a gente está falando aqui vai entrar como valor de referência para análise de vitamina D, né? Mas assim, eu quero fazer uma observação. Eu já peguei paciente, porque 60 no aqui a gente acha até baixo, com níveis maiores. Só que eu já peguei 60 paratormônio no limite. Então, a gente também tem que ter cuidado. A minha vitamina D é 110 e o meu paratormônio ainda não está no limite. Então, eu ainda posso aumentar mais a minha vitamina D. Então, isso é muito individualizado. Porque as pessoas querem, assim, me dar dose. Então, tem normalidade. Cada organismo tem que ser interpretado de uma forma. Olha que chique, gente. Água. Não, eles ficam trazendo essas coisas para mim, tá? Eu nem pedi nada. Vem a Luísa com um copo de água com limão, que é o calinês no sangue, ó. Tá bom já. Minhas lives aí do seu lado, gente. Vou pra tua casa fazer live. Natália quer também água com limão. Então já olha só, o que a Natália está dizendo, gente? Não existe uma dose assim, a dose, o valor de vitamina D tem que ser esse, a dose de vitamina D tem que ser essa. Cada pessoa cada pessoa tem uma avaliação diferente. E por isso a gente fala que a gente faz uma medicina personalizada, tá? Então, a dose ideal de vitamina D para você paciente, ou até mesmo para você profissional de saúde, ela precisa ser analisada em conjunto com paratormônio e com calciônico, pelo menos, entendeu? Então, a gente precisa usar uma dose de vitamina D necessária para que o seu paratormônio esteja o mais baixo possível dentro da normalidade e o seu calciônico esteja o mais alto possível ainda dentro da normalidade. Tá? Então, a gente pega o valor de referência do laboratório, a gente divide em 4 partes. O paratormônio tem que estar nessa primeira parte aqui, dentro da primeira parte, entre a primeira e a segunda parte. Tá? Dessas 4 partes, entre a primeira e a segunda parte. E já o calciônico, ele precisa estar entre a terceira e a 4ª parte. Tá? E aí, o que der de valor de vitamina D para você, que mantenha esses 2 parâmetros dessa forma, é o valor ideal para você. Isso a gente, às vezes, precisa fazer mais de um exame laboratorial, porque você chega para a gente vê como tá, passa uma suplementação, que pode ser 10 mil, 20 mil, depende do seu nível de paratormônio, de cálcio e de vitamina D. E aí você volta, depois de 3 meses de uso, a gente vê, bom, subiu, mas não subiu tanto, vamos manter essa dose que ainda está subindo, então vamos aumentar um pouco mais, porque ainda está baixo. Betão, para de fazer barulho, por favor. Então, por isso que a gente fala que é individualizado, não é porque a gente não quer falar para vocês a dose, é porque realmente cada paciente é um paciente. Existem estudos que mostram que se você suplementa até 10 mil unidades em 3 meses, que isso não é lesional. Só que tem gente que suplementa 10 mil e chega nos níveis ideais lá, de paratormônio e de calciônico. E tem gente que você suplementa 10 mil e não faz nem cosquinha. Entendeu? Então, como você não é todo mundo, como a sua mãe já dizia, você precisa colher o seu exame laboratorial e trazer para a gente olhar. Entendeu? Por isso a importância da consulta. E por isso a importância do nosso curso. Porque a gente vai ensinar vocês esse manejo.
tá? Para que você possa suplementar de maneira ideal. Então, se você não se inscreveu ainda na nossa Masterclass, do dia 21 de setembro, então se inscreve na nossa Masterclass, o link está na nossa bio, tá? Fala aí para eles da absorção da vitamina, da cor da pele, do peso, né? Isso é bem legal. Fala porque também você está usando e um absorve mais, outro menos. Exatamente. Existe, primeiro, o magnésio já interfere na absorção de vitamina D. Por quê? Porque o magnésio ele participa de todos os processos do metabolismo da vitamina D. Ele participa de mais de 300 reações intracelulares e se você é deficiente de magnésio, você pode não absorver adequadamente a vitamina D. Se você tiver deficiência de vitamina A, você também não vai absorver adequadamente a vitamina D. Se você tem a pele morena ou se você é negro, você vai ter uma produção diminuída de vitamina D, porque para você produzir vitamina D na pele, você tem que ter hiperemia, entendeu? A gente tem que ficar vermelhinho. Pegar o sol e ficar vermelhinho. Às vezes demora 20, 15 minutos de exposição solar com sol a pino para a gente produzir esse vermelho. E outra, se você ficou vermelho e logo em seguida foi tomar banho e passou sabão, acabou, não produziu vitamina D também. Então a gente precisa se expor ao sol e permanecer com aquela oleosidade, né? Aquele suorzinho que a gente produz quando está exposto ao sol, para a gente poder, por um tempo, que esse tempo também varia de pessoa para pessoa, para a gente poder fazer a absorção, tá? A exposição solar ela é capaz de aumentar os níveis séricos de vitamina D, sim, bastante, só que ela precisa ser regular. Você não toma sol todo dia, você não fica vermelho todo dia. E no horário da vitamina D, tem que ser o sol de meio-dia. O sol bem. Sim. Quem vai tarde não vai ter, vai só ter um VA lá. Você trouxe os exames aí, Nath? Você tem como mostrar um exame para eles? Trouxe. Ó, eu tô aqui, a paciente acabou de me mandar, só que não ficou pronto o magnésio ainda. Então eu tô aqui com a vitamina D3, vê se dá para ver. De quanto? Tá ao contrário, 33,1. 33. Tá ao contrário que tá espelhado. Ah, tá. Aí deixa eu perguntar só aqui o nome da paciente. Aí o calciônico deu 1,27. Fala pro pessoal aí o valor de referência, Nath. Ó, o valor de referência é de 1,13 a 1,32. Aí a gente tem que pegar 1,13, né? Escrever lá 1,13 e 1,32. Então, 13 e 32. Então, dela tá 1,27, né? O dela tá 1,27. Você tem que dividir em quartil. Você tem que dividir essa diferença em 4. O dela tá próximo do percentil. Ela tá entre o percentil 3 e 4. Não tá tão ruim o cálcio dela. E ela tá com uma vitamina D de 33. E um paratormônio de 36,7. Deixa eu ver se dá para ver. O paratormônio ainda tá altinho, né? Qual que é o valor de referência desse laboratório aí? É 18 a 88. Quer dizer, não tão baixo, né? O paratormônio. Ele está no percentil, pode baixar mais um pouquinho. Então, aqui, o que me dá a entender nessa paciente? Eu posso aumentar um pouquinho, ela não está repondo, ela não está com uso de vitamina D. Eu posso iniciar uma dose, não precisa ser aquela dose cavalar, até os 10 mil, mas com tranquilidade, porque o cálcio dela até vai subir um pouquinho, mas vou manter ela no percentil 4. E mesmo que eu abaixe um pouquinho o magnésio, o paratormônio, eu vou manter ele no percentil 1. Talvez nem... Percentil não, no quartil. No quartil. Quartil 1. Então, assim, você vai ficando segura, né, com o manejo do paciente. Você vai dar essa dose para a paciente, sabendo que daqui a 60 dias a chance dela agravar é mínima. Então, isso é muito importante. Você conhecer, né, como trabalhar e não ficar usando de orelhada. E aí, quando ela voltar agravada. Aí a gente não tem... Então, Nath, para essa paciente aí, o que a gente poderia fazer de... Fala para eles qual seria a sua conduta aí frente a esses valores, né? 33 de vitamina D, um calciônico que ainda dá para subir um pouquinho e um paratormônio que dá para cair bastante. Como é que a gente manejaria? Essa é uma paciente que não está fazendo reposição, tá? Eu acabei de fazer uma limpeza de terreno biológico, agora que eu vou começar a nutrir essa paciente,
tá? Uma paciente que eu vou começar com 10.000 unidades para ela dia e vou fazer uma vitamina A, uma dose alta de vitamina A, vou fazer 5.000 de vitamina A e vou fazer um K2, a K2MK7, numa dose de 200 microgramas, tá? Porque ela tá com uma alteração a nível de triglicerídeo, tem um risco, ela tem uma pontuaçãozinha para entupimento, né, de risco de entupimento de artéria, que a gente faz cálculos também para ver, porque não é só se basear em colesterol, só se basear em triglicerídeo, LDL, a gente tem os cálculos para ver se ela tem essas proteínas pequenas e densas, e ela tem. E aí eu vou fazer uma K2 um pouquinho mais alta, 200. Se ela tivesse com os dois parâmetros, eu faria até 400. Mas dá para fazer 200 para ela. E magnésio? O magnésio dela não saiu. O magnésio eritrocitário dela... Dá para suplementar, né? Eu vou começar a suplementar. Eu não conheço a história dela, eu vou conhecer. Então, não sei se ela tem constipação, se ela não tem. Porque é uma paciente com uma história de tremor. Então, o magnésio é mais do que indicado, né, para esses casos. E aí eu não sei se ela tiver, vamos supor, uma paciente com prisão de ventre, constipação e tem muita dificuldade em dormir à noite, eu posso fazer 800 miligramas noturno do glicina tranquilamente. Agora, uma paciente que toda hora vai ao banheiro, evacua toda hora, aí eu já divido essa dose, posso fazer 400 de manhã, 400 à noite, entendeu? Porque quanto mais magnésio você faz na hora de dormir, melhor você também induz um sono reparador. Então, o magnésio ele ajuda para as duas coisas, né? Vai ajudar não só para o tremor da minha paciente, mas também para a indução de sono. Mas eu também não sei se ela tem problema de sono. Eu só vou conhecer essa história mais a fundo. Na consulta. Porque calhou dela me enviar o exame, aí eu abri aqui para mostrar aqui para vocês. E uma outra coisa que a gente pode fazer também olha o que a Luísa fez, gente. Quem tá escrito? Se o quê? Tá ao contrário. Se inscreva no canal. Ai, que lindo. Gente, olha só. Isso é um apelo infantil. Se inscreva no canal. Já tá inscrito no canal da gente lá no YouTube, hein? Põe já tá inscrito. Gente, até perdi o fio da meada, né? O que eu ia falar? Ah, tá. Já lembrei o que a gente vai falar. Que a gente pode também botar várias formas diferentes de magnésio de acordo com a necessidade. Se o paciente tem risco cardiovascular, o treonato, o taurato, né? Dependendo do que a gente queira atingir, onde que a gente quer que essa penetração desse magnésio seja maior, a gente pode variar o sal que vai estar ligado nele, né? E aí a gente pode botar um de manhã, outro de noite, né? Variar. Falando a Dera D3 50.000. Então, o problema, gente, dos medicamentos prontos, né? É a composição deles e também a via oral. A via oral tem uma absorção muito ruim. Então, a gente quase não usa, né, Ingrid? Essa via. Eu também não uso. Então, a gente prefere o uso sublingual, em solução oleosa, porque essas vitaminas são vitaminas lipossolúveis. Então, elas são mais absorvidas em meio de gordura. Então, sempre procurar usá-las próximo a uma refeição. Quando a gente manda manipular em meio oleoso e fazê-la sempre sublingual ou intramuscular, que também a resposta é muito boa. Paciente, às vezes, chega para mim no consultório com 17 de D, paratormônio de 49, todos com uma clínica sem energia nenhuma. Faz uma injetável, entendeu? Dá um boom no paciente, já melhora muito. Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre isso? Vocês viram que a Natália mostrou os exames laboratoriais de uma paciente. A gente montou uma fórmula aqui rapidinho para mostrar para vocês como que é o nosso raciocínio em cima desses exames. Vocês têm perguntas para fazer sobre isso? Vocês têm alguma dúvida ainda de que é necessário a solicitação desses exames para fazer a análise da vitamina D? Contem para a gente. Façam perguntas na quinta-feira, agora no dia 28. Dia 28 não, dia 28 é a próxima segunda. Quinta-feira, 21. 24. Dia 24 a gente vai analisar um exame, se alguém trouxer o exame para a gente analisar aqui, né? Precisa mostrar os valores de PTH, que é o paratormônio, calciônico,
e o valor da vitamina D pelo menos, né? Se tiver magnésio eritrocitário, ótimo. Mas se não tiver, só o PTH e o calciônico e a própria vitamina D, a gente já consegue ter uma noção. Por favor, pode repetir a solicitação dos exames? Então, é PTH, tá? Que é o paratormônio, a 25-OHD, que é a vitamina D3, e a vitamina D3 na forma inativa, 25-OHD, e o cálcio iônico, e, se possível, magnésio eritrocitário. Esses são os exames que nós necessitamos, a vitamina A associada com a vitamina D. Sim, esses são os exames mais importantes para que a gente possa analisar adequadamente como que a gente vai fazer a suplementação do paciente de vitamina D, de vitamina K2, de vitamina A e do próprio magnésio, tá? Oi, Alessandra. Olha, a vitamina A é necessária porque ela ajuda, né, a vitamina D a atuar lá nos receptores. Porque às vezes você usa a vitamina D e você não consegue melhorar, você não sabe por quê, mas às vezes é deficiência da vitamina A, entendeu? O magnésio também interfere, como a Ingrid falou. Então, tudo isso a gente vai explicar para vocês no decorrer das nossas lives e na nossa Masterclass. Então, quem não se inscreveu, vai lá, se inscreva, não perca, que nós já vamos abrir daqui a pouco. Tem uma pergunta aqui. E o exame da 25, da 1,25, essa é a formativa. A gente até pede, assim, eu não peço sempre, mas às vezes eu peço só para ver se o paciente está convertendo adequadamente, tá? Mas ele não é necessário para a gente iniciar a suplementação da vitamina D, tá? Então, como a gente quer economizar o dinheiro do paciente, que como o plano às vezes não cobra esse exame, a gente não solicita para todo mundo o tempo inteiro. Eu solicito uma vez para ver se o paciente converte. Depois eu não fico mais pedindo a 1,25. Porque se ele converte, eu já sei que ele converte, então a gente seguia pela 25-OHD, porque a forma que a gente suplementa não é a formativa, é a forma inativa que vai ser ativada no rim. Entendeu? Os pacientes então, que vale a pena a gente pedir dessa forma. Entendeu, pessoal? Que aí usam calcidiol, calcitriol, essas coisas, entendeu? Os pacientes que têm insuficiência renal, eles precisam usar a formativa, tá? Mas a gente não está falando aqui para um público de paciente com insuficiência renal, então a gente não precisa pedir, por isso, assim, claro que se o paciente for renal, a gente vai ter que pedir outros exames. Cálcio, carbonato de cálcio, uma vez por dia entope as artérias. Isso é uma pergunta, assim, que não é assim que funciona, né? Mas pode acontecer. Não é entupir as artérias, é calcificar. Não é entupir, não vai causar o entupimento. Ele vai causar calcificação arterial, tá? Aumento da rigidez arterial, tá? Mas depende. Depende se você usa vitamina K2 junto, você usa vitamina D, você usa vitamina A, você usa o magnésio, depende. Então, a gente precisa realmente fazer uma consulta, né? E para saber por que prescreveram isso para você. Por que você está usando cálcio? Por que você não usa a vitamina D, o K2 e a vitamina A e o magnésio? Enfim, são muito... Quer falar com vocês aí? Temos um médico aqui Dr. José Santos. Boa noite. Seja bem-vindo aí na nossa live. Uma coisa que por exemplo, paciente com osteopenia, quando você já pega uma densitometria com uma osteopenia, já tem que ficar atento. Se esse osso está faltando, se esse cálcio está faltando no osso, provavelmente ele está em algum tecido mole. Aí cabe a você ou ao seu médico, ou você conversar com ele, pede a ele para fazer um score de cálcio, entendeu? Uma angiotomografia para ver como é que está depois o depósito de cálcio na carótida. Vale a pena, porque aí às vezes você vai saber qual é o grau que você tem de obstrução dessas artérias. Então, principalmente quem tem osteopenia já pode começar a ficar de olho e avaliar as artérias, principalmente as do coração. E aí é mandatório, para os pacientes que têm osteopenia, é mandatório o uso de vitamina K2, né? Lembrando que os pacientes que usam anticoagulante não podem tomar doses altas de K2. Esses pacientes, eles não podem tomar de jeito nenhum K2 por conta própria. Precisa realmente de análise médica
para poder suplementar a K2, tá? Porque a K2, em doses elevadas, ela vai diminuir o efeito anticoagulante da varfarina, por exemplo. Mas são os cumarínicos e a varfarina que interferem mais na K2, né? Agora o pessoal está usando uns mais modernos, né? Tipo o apixabama, que é um pouco é de outra linha. Agora a varfarina, que é o mais popular, que é o cumarínico, tem que ter cuidado mesmo. A dose tem que ser bem reduzida, mas mesmo assim é indicado o uso da K2. Exato. K2. Eu não entendi o que a Terezinha perguntou aqui. Ó. Você pegou aí a Não, linha ela de não raciocínio. perguntou, ela está falando que usa vitamina D com K2 e magnésio. Ótimo, maravilha. Agora, cuidado que a K2 e o magnésio não podem estar na mesma cápsula, tá? Não podem, de jeito nenhum. Então, tem que ter cuidado também até como prescrever. Então, isso tudo, gente, eu e a Ingrid, nós vamos ensinar. Nós não estamos aqui falando de paciente com doença renal, mas no nosso curso nós iremos explicar sim, tá? Então, todo o manejo que você precisar, nós estamos aí, junto com vocês, professores, para vocês alavancar na clínica de vocês. Então, vamos lá contar com vocês, se inscrevam na nossa Masterclass. Quinta-feira, vamos várias perguntas, gente. É isso aí, olha, mandem perguntas, separem os exames laboratoriais para que a gente possa analisar o seu exame laboratorial na quinta-feira. Obrigado por todos que participaram com a gente aqui da live. Mandem perguntas. A gente tem um post lá avisando sobre a live de quinta, então vocês podem fazer perguntas nesse post que nós vamos responder, tá bom? Um beijo para vocês. Nath, obrigada mais uma vez. Olha, a live vai ficar salva, então vocês podem compartilhar e comentar aqui também na live, tá? Eu vou mandar de novo o que a Luísa fez pra gente, ó. Inscreve no canal. Adorei. E manda o coraçãozinho, ó. Dá coração e se inscreve no canal. Beijo, tchau. Tchau, Nath.